Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Cordeiro e sou professora de língua portuguesa. Então estaremos juntos durante esse ano, certo? E irei trabalhar com vocês. Gostaria de começar com um vídeo, certo? Motivacional. Então vocês vão assistir esse vídeo aí, certo? Eu não estava pronto! Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim. Sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer, o que aconteceu? Sabe? Sabem, houveram vezes em que eu olhei para minha vida e pensei, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras. Esse vídeo eu acho bastante interessante porque ele traz a questão da superação, né? Então, diante do cenário que estamos vivendo, de tantos desafios, né? Estamos em um ano bastante desafiador, mas vamos ter fé, vamos ter persistência, né? Comprometimento com os nossos estudos que nós iremos conseguir alcançar nossos objetivos, certo? Então, que tenhamos um excelente ano letivo. Nosso conteúdo será gêneros textuais jornalísticos. Então, aí eu começo com essa imagem, né? Essa imagem dos jornais. Os jornais impressos. Atualmente, né? Nossos meios de comunicação, nossos meios de chegar até a informação, eles não estão tão limitados a esse tipo, né, de jornal. Né? Antigamente, nós vimos muitos nossos pais, nossos avós, eu digo por mim,
de pegar esse jornal, né, folhear para saber as informações. Hoje em dia, né, na nossa era tecnológica, nós temos acesso às informações de forma imediata, nós temos acesso à informação. Então, a internet está aí para nos propor uma infinidade de informações. Então, vamos lá. O que é um texto jornalístico? Os textos jornalísticos são todos aqueles veiculados em jornais, sites, revistas, além dos programas de notícia da televisão e do rádio. A característica em comum presente em todos os tipos de textos jornalísticos é informar. Então, a principal característica do texto jornalístico é informar, certo? Ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte. Então, com o crescimento cada vez mais intenso das redes sociais, o texto jornalístico pode ser considerado o tipo de texto mais lido no mundo. Então, hoje em dia, né, com acesso à informação através das redes sociais, da internet, nós temos acesso a todas as informações do mundo inteiro. Então, nós não precisamos nos basear, nos ligar só naquele horário do telejornal televisivo, né, em sentar lá no sofá para esperar começar o jornal, para ter acesso a essas informações. Então, não, se eu estou lá com o celular, a qualquer horário do dia, eu tenho informação sobre o mundo inteiro, não é verdade? Afinal, eles estão por todo lado. Ninguém precisa mais esperar o telejornal começar na hora do almoço ou comprar um jornal de domingo para saber o que está acontecendo na sua cidade, no país ou no mundo, que eu acabei de falar. Então, vamos lá para as características. A linguagem jornalística ela deve ser clara, simples, imparcial e objetiva, né, a fim de expor ao emissor as principais informações sobre o tema. Então, o texto jornalístico ele deve apresentar uma linguagem clara, né, para que haja o entendimento, a informação chegue até o telespectador de forma bem clara. No que se refere à sua estrutura gramatical, geralmente o texto jornalístico apresenta frases curtas e ideias bem sucintas, favorecendo assim a objetividade do texto. O jornal é um veículo que apresenta diferentes gêneros textuais, com o desenvolvimento de diversos tipos de texto, dentre os quais estão o narrativo, o descritivo, o dissertativo, injuntivo e expositivo. Então, vamos lá ver alguns dos tipos de textos jornalísticos que são mais usados e de mais fácil acesso, certo? Começando pela notícia, que é o mais comum. A notícia ela se caracteriza pela linguagem direta e formal, né? Então, ela tem o caráter informativo, né, de forma impessoal, ou seja, ele não coloca suas opiniões, né, algo assim pessoal nesse tipo de texto, e fazendo uso frequentemente da terceira pessoa. Então, a notícia ela vai começar com o título, né? Ela vai iniciar o título, seguida o slide e segue com o corpo da notícia. Enquanto na primeira parte estão registradas as principais informações do fato, no corpo do texto estão presentes os detalhes relevantes ou não, as causas e as consequências dos fatos, como, onde, com quem aconteceu e a sua possível repercussão na vida das pessoas que estão lendo. Pode ter ou não um público-alvo. Então, geralmente, a linguagem da notícia, se ela estiver destinada a um público-alvo, ela pode ter algo de caráter ali em relação a esse tipo de público. Então, se for uma notícia direcionada a políticos, né? Então, pode ser que haja algum termo ali naquela notícia em que outra pessoa que não seja político fique meio na dúvida do que seria. Então, pode trazer essa linguagem aí adaptada de acordo com o público-alvo. Aí eu trouxe um exemplo, certo? De um trecho aí de uma notícia, onde eu tenho o título, que vai vir ali o primeiro, né? A primeira parte da notícia, que é o título. Escolas brasileiras ganham prêmio no exterior. O subtítulo, que vai vir logo em seguida, onde ele coloca as instituições contempladas receberam uma premiação em dinheiro. O lead, que no último domingo diretores de 10 escolas brasileiras foram reconhecidas pelo seu trabalho.
pelos seus trabalhos. O lead é justamente essa partezinha, esse parágrafozinho que vai vir antes do corpo da notícia, né, trazendo algumas informações, né, de forma mais aprofundada que o subtítulo, né, antes de realmente aprofundar sobre a notícia. Então, no lead também ele vai responder aquelas perguntinhas, como, quando, aconteceu, de que forma, certo? Aí eu tenho um formatozinho para vocês verem, né? O título, o lead, que é esse primeiro parágrafo aí, geralmente vai ter em torno de umas 10 linhas por aí. E depois do lead, o corpo da notícia. Reportagem. A reportagem tem por essência a descrição e caracterização de eventos. Para isso, a reportagem conta com algumas perguntas que, ao serem respondidas, formarão a estrutura da reportagem. Elas servem para melhor estruturar a reportagem. Então, na reportagem tem que haver essa interação, né? Então, tem que ver esse jogo de perguntas e respostas, né, entre o repórter e a pessoa que está sendo entrevistada. Então, tem essas perguntas aí, o que, como, quando, onde, porquê, quem, certo? Então, tem essa interação aí através desse jogo de perguntas. A nota, que é um texto curto, composto apenas pelo slide, né? Então, ele vai trazer um parágrafo apenas, geralmente. Então, vai ser esse texto mais curto, mais sucinto. Normalmente, trata de algum assunto de fácil compreensão e assimilação e que seja do interesse do leitor, algo que tenha sido noticiado ou que não possui detalhes relevantes para serem descritos. Eu tenho aí uma nota de cancelamento, né, que foi postada aí em um jornal. Então, essa nota de cancelamento de um show que haveria, enfim. Então, tem aí essa nota, percebam que ela é curtinha, certo? Traz a informação de forma prática, sucinta, e passa todas as informações de forma rápida e esclarecedora. O editorial é uma seção do jornal que possui opiniões dos editores ou da própria empresa que edita o veículo de comunicação. Então, o editorial, ele traz esses textos opinativos e não tem a obrigação de serem imparciais. Então, no editorial, ele pode sim, o editor, ele pode trazer sua opinião. Então, como a opinião é algo pessoal, então vai depender de editor para editor, né? Então, cada um vai ter sua opinião em relação aos acontecimentos. Tem aí características do editorial, expressar a opinião de um jornal, revista, etc., a respeito de um assunto da atualidade, quase sempre polêmico. Então, essa questão do polêmico, né, que causa bastante repercussão. Tem a intenção de esclarecer ou alertar os leitores, alterar seus pontos de vista a respeito de algum assunto ou mobilizá-los para uma causa de interesse coletivo. Então, o editorial ele geralmente se baseia na estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí eu tenho um textinho aí. 500 milhões. Pronto. O Facebook chegou lá. 500 milhões de usuários. No mundo inteiro, a cada 14 pessoas, um está na rede social, que agora se firma definitivamente como a maior do mundo. A marca vem sendo aguardada desde abril deste ano, quando foi divulgada durante a conferência F8, que o Facebook possuía 400 milhões de usuários. Já na ocasião, com o lançamento da possibilidade de o botão like ser usado em outros sites, analistas de tecnologia dizia que a marca do 500 milhões estava próxima e seria atingida em poucos meses, devido ao crescimento que a plataforma OpenGrape traria, dito e feito. Quem deu a notícia foi o próprio Mark Zuckerberg, criador do atual CEO do Facebook. No vídeo divulgado pelo blog oficial da rede, Zuckerberg afirma que nunca imaginou tantos jeitos as pessoas usarem o Facebook. Quando lançou o site, há 6 anos, eu quero agradecer a você por ser parte do que o Facebook é hoje e por espalhar pelo mundo, disse. Também foi anunciado o lançamento do Facebook Stories,
uma coletânea de histórias contadas por usuários, relatando com a rede social como a rede social mexe com suas vidas. Um aplicativo com o mesmo nome vai permitir que todos compartilhem sua história com a rede social na própria rede social. Então, aí eu trouxe alguns questionamentos em relação a essa notícia. Os títulos da notícia devem ser atrativos para despertar o interesse do leitor. Então, você diria que 500 milhão é um título convidativo? Por esse título aí, 500 milhão, despertaria em você a vontade de ler o texto todo? Ou você acredita que poderia trazer um título melhor, mais atrativo, né, nessa notícia? Então, nós temos que pensar que a notícia ela deve ter um título atrativo, né? Deve ser algo que chame a atenção. Então, quando a gente pega uma notícia, a gente começa logo pelo título. Então, se não tiver um título tão convidativo, tão atrativo, não vai deixar tanta vontade de continuar a leitura. Analise o lead e o encontre no texto. Então, se nós voltarmos lá ao texto, nós podemos ver que o lead ele se encontra ali no primeiro parágrafo, né? Trazendo as informações básicas do como, do quando, quem, certo? Então, ele se encontra ali no primeiro parágrafo, trazendo as informações básicas para o aprofundamento da notícia. A notícia lida abordou um assunto da atualidade. Então, a notícia que a gente acabou de ler, ela trouxe um assunto da atualidade? Sim, né? Ela falou das redes sociais, do Facebook, então, que é algo bem atual, principalmente entre os nossos jovens. E, como eu acabei de falar, qual seria o público-alvo, né? Então, quem está mais relacionado a esse tipo no caso, no caso o Facebook, né? A notícia falou em questão do Facebook e tal. Então, qual seria o público-alvo? Quais são as pessoas que mais utilizam esse aplicativo, né? Então, estaria mais destinado realmente aos jovens. Então, encerramos nossa aula de hoje por aqui, certo, pessoal? E termino com essa mensagem aí: estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Então, muito obrigada pela atenção, pela aula de hoje. Se cuidem, fiquem em casa e um cheiro e até lá.